Olá, amigo, tudo bem? Este é o primeiro vídeo da série Marcas de Amor, onde vamos aprender um pouco do que a Bíblia tem a nos ensinar sobre família. Por isso, antes de começar, eu convido você para juntos nós orarmos a Deus. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor se importa conosco em todas as áreas da vida, em especial no assunto da família. Nós pedimos que agora o Espírito Santo ilumine a nossa mente ao meditarmos sobre a tua palavra. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à série Marcas de Amor desta Semana da Família 2025. O tema de hoje é a marca do sangue no batente da porta. A história da 10ª praga sobre o Egito é uma história emblemática de culpa, graça e libertação. A ênfase sobre a família é inquestionável, uma vez que a morte recairia sobre o filho mais velho. A ação simbólica de salvação é protagonizada pelo pai e a marca é colocada na entrada da casa da família. Uma casa marcada pelo sangue do Cordeiro é um lar onde a graça é a lógica dominante em todas as ações, e a dinâmica do perdão e a consciência do sacrifício são a sustentação do abrigo contra a morte e a ira que estão do lado de fora. Da mesma forma, a marca do sangue produz um comportamento no primogênito que, ao passar pela porta, leva à distinção do pertencimento, graça e propósito para o restante da sua vida adulta. Certa vez, uma rede de televisão fazia uma matéria cujo conteúdo era mostrar modelos de casas, suas curiosidades e inovações. A casa que estava sendo demonstrada se destacava por muitas coisas. Ela era realmente muito grande, seu design ostentava riqueza e bom gosto, e havia muitos recursos dentro dela e boas opções de lazer para crianças e adultos. Antes do programa acabar, a repórter se dirigiu ao caçula da família e perguntou o que ele mais gostava da casa onde morava. E a resposta dele foi a porta. E aí, surpresa, a repórter insistiu: Mas por que a porta? E ele disse: Sem a porta eu não consigo acessar nada do que tem dentro da minha casa. Uma resposta infantil e excelente. Não é por acaso que portas são mencionadas na Bíblia em muitos contextos diferentes. Começando com o acesso ao Éden, a porta do coração de Caim, a entrada da Arca de Noé, até a porta diante da igreja de Filadélfia, a porta do coração de Laodiceia e as 12 portas da Nova Jerusalém. No segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, encontramos um dos mais importantes eventos da história da humanidade, a saída do povo de Deus após séculos de escravidão no Egito. É um episódio emblemático que apresenta de forma concentrada os elementos centrais do plano da redenção do homem do cativeiro do pecado para um patamar de glória e santidade que Deus o quer elevar, de vida eterna. E é nessa história que vamos nos deparar com uma porta significativa o suficiente para ser ignorada. A Bíblia, por ser o livro do Deus eterno, é feito de histórias entre histórias. E no Êxodo não é diferente. Então, antes mesmo de nos concentrarmos ali, vamos voltar um pouco. Em Gênesis capítulo 21, verso 27, lemos: Assim criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. A imagem de Deus é retratada a partir de uma família: homem, mulher e o fruto da fecundação, isto é, filhos. Esta imagem deveria, como resultado da bênção de Deus, encher a terra e sujeitá-la em alinhamento com a vontade do Criador.
mas infelizmente sabemos que não foi assim eternamente. É na promessa de salvação feita por Deus que encontramos os elementos fundamentais para entender a profundidade e a importância da narrativa do Êxodo. Deus disse: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. Gênesis 3, 15 e 16. A palavra hebraica usada em Gênesis para descendência é zar'ah, literalmente semente, como é usada em Gênesis 1, 11 e em Gênesis 4, 25. E três certezas são colocadas a partir de Gênesis capítulo 3. A primeira é que o casal, mesmo não morrendo naquele dia, voltaria ao pó, como de fato aconteceu. A segunda é que a morte deles não representaria o fim da humanidade, porque esta seria preservada por meio da semente deles. E por fim, a semente iria continuar até que viesse o descendente, né, a semente, o descendente prometido para redimir a humanidade da morte. A graça se manifesta em favor da humanidade com ênfase inegável na vida dos filhos dos homens. A presença da semente de cada família é a lembrança constante de que a promessa do Salvador segue para o seu cumprimento. A presença dos filhos é o sinal da misericórdia de Deus para toda a família humana. Os filhos, portanto, se tornam prioridade absoluta. Logo nos primeiros versos de Êxodo, lemos: Os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo capítulo 1, verso 7. Se pararmos para pensar um pouco, já é suficiente para perceber a conexão entre esse verso, que contextualiza a história do Êxodo, e a criação e propósito da humanidade em Gênesis. Em Gênesis existe o comando e em Êxodo a constatação da ação. Sede fecundos, foram fecundos. Multipliquem-se, multiplicaram. Encham a terra e a terra se encheu deles. O cumprimento da promessa vem ameaçado pela presença de um inimigo que se levanta justamente contra a semente. No primeiro capítulo, o rei do Egito se propõe a matar todos os meninos do povo de Deus para impedir que seu propósito se cumpra, que o propósito de Deus se cumpra. Isto é, para impedir que o povo de Israel fosse próspero. Os filhos são a concretização da certeza do plano de Deus em curso, mas também são o principal alvo do ataque do inimigo. O temor do Senhor, presente no coração das parteiras, é a primeira ação salvífica de Deus para com os filhos do seu povo. E mais adiante, a experiência da Páscoa vai aprofundar a identidade na graça que inaugura a jornada dos filhos de Israel e também a dos nossos filhos. O anúncio da 10ª praga trouxe um caráter especial para ela. Ao contrário das primeiras, a última cairia também sobre o povo de Israel. Também de forma singular, Deus anunciou uma forma de salvação da morte que cairia sobre todas as famílias do Egito à meia-noite. Israel matará o cordeiro no crepúsculo da tarde, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem, e o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por eles e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração celebrarão esse dia. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Não se trata agora do livramento da fúria destruidora do inimigo que se levantou contra a semente prometida.
O que vemos na 10ª praga é o caminho que Deus deu para que as famílias fossem salvas da dívida que tinham para com ele. No que diz respeito à vida, não há nenhuma diferença entre as famílias do povo de Deus e as famílias do restante do mundo. Não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como nos ensina Romanos capítulo 3, verso 23. O que se desdobra, mais uma vez, diante de nós, é a importância que o povo de Deus deve dar à sua descendência. A promessa de salvação, tal como em Gênesis, se caracteriza especialmente na vida dos filhos. Deus salva da extinção concedendo a linhagem, e no decorrer do caminho, ele age para preservar os filhos e os filhos dos filhos. Adão e Eva entenderam, ao ouvir o anúncio de Jesus, de que a semente nascida da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como dito em Gênesis capítulo 3, verso 15, e que elas, em dor, daria à luz filhos, verso 16, e que os filhos, portanto, são prioridade absoluta, porque são a concretização da graça de Deus para a humanidade. O sangue no umbral da porta marcou o lugar onde a morte não entrou. É importante pensar que o anjo vingador passou por cima dos lares onde o cordeiro morreu, mas por essa mesma porta a família deveria passar. Qual era o impacto de parar diante da porta e olhar para a marca em seu batente? É saber que o fundamento daquela casa não se resume à solidez que seus construtores se preocuparam em achar abaixo da superfície, mas na graça salvadora encontrada no Senhor. Podemos perder horas, dias, anos, ou talvez uma vida inteira tentando sustentar nossa vida em algum outro fundamento. Alguns serão certamente muito importantes, porém, quando se trata do acesso à comunhão, alegria e paz, a porta é a graça perdoadora que está na superfície do pensamento de pais e filhos que sabem que, pela misericórdia de Deus, estão vivos e se tornam, portanto, canais dessa misericórdia. Quando os filhos sonharem com o futuro, seja ele profissional ou matrimonial, devem saber que o acesso ao amanhã só é encontrado ao se achar o sangue nos umbrais da porta. Vivemos em uma sociedade cronicamente adoecida e somos afetados por ela, inevitavelmente. Suas marcas são a competitividade, o individualismo e a independência. Nesse cenário, a misericórdia se espreme para encontrar lugar onde ela não é aceita. Porém, a mesma sociedade que tem que lidar com o fato de que não é possível achar alguém que não tenha falhas ou ambiente onde as pessoas não se ferem, é esta sociedade aí. A Bíblia nos chama insistentemente a refletir sobre a centralidade do sangue do Cordeiro na vida das famílias na terra. Paulo rogou para que apresentássemos nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus, sem deixar de destacar também o aspecto relacional. Então, meu querido, que a nossa oração seja: Pai querido, que o sangue do Cordeiro seja claramente visto nos umbrais do nosso lar e que ao entrar todos saibam que a misericórdia do Senhor é a razão dos planos da esperança e dos sonhos. E que ao sair, a misericórdia divina em casa seja a maneira como encaramos com louvor todos os movimentos da vida, estendendo-se àqueles que precisam conhecer o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.